pessoal, Joca aqui e hoje eu venho até vocês para provar que no meio dessa epidemia mundial, dessa doença chamada hype, nós aqui da Quatro Mundos somos imunes. Indo direto ao ponto, saiu aí o primeiro episódio da tão aguardada série de The Last of Us. O hype estava nas alturas, as pessoas estavam com a expectativa no alto, muito curiosas, e muitos de vocês podem estar aí com a, digamos assim, a expectativa de que a gente vai vir aqui para descer o pau na série, para hatear ela, que acham que a Quarto Mundo é um canal que dá hate gratuito nas coisas, mas não, nós prezamos pela honestidade intelectual das nossas críticas. Uma coisa é fazer meme, fazer palhaçada para dar risada, faz parte, e outra coisa é você fazer uma crítica, e quando você se coloca na condição de crítico, você tem que ser moderado, tem que ser racional e não se deixar levar pelas suas emoções, tá? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque sim, eu admito que eu detesto o Neil Druckmann, entendeu? Eu tenho pavor da figura dele, tudo que ele faz me incomoda, eu acho ele um cara sacana, hipócrita, que fala que defende minorias e pautas LGBT, mas sacaneou a roteirista original da franquia Uncharted, que era uma mulher lésbica, só para ele ganhar os holofotes e poder fazer jogos ali, digamos, com politicamente mais agressivos, mais militantes, mais panfletários, entendeu? Focar mais em pautas identitárias. Então, eu acho ele um cara absolutamente escroto. Ele aparece naquelas apresentações, tacando pau em outros personagens e outras franquias consagradas ali, gratuitamente, como se ele estivesse num pedestal moral acima das outras pessoas e tivesse que levar sua luz até o mundo. Eu acho ele um palestrinha, velho, nojento, que eu detesto sim o Neil Druckmann. Porém, eu tenho que admitir que o primeiro episódio da série foi muito bom e que nem mesmo ali aquelas mudanças ali bizarras na aparência de algumas personagens conseguiram tirar o brilho da experiência, tá? O primeiro episódio, ele é quase 10 de 10. Eu já vou analisar isso bem, tá? Por que eu acho que o episódio foi, assim, quase 10 de 10? Primeiro, porque eu fui com a expectativa lá embaixo. Era a adaptação do videogame, a gente viu como é que foi a adaptação aí, as 50 adaptações de Resident Evil, parece que cada vez piora mais. E diversas outras adaptações de games ali, com exceção do Sonic ali, que conseguiu achar uma zona segura ali, do bobinho, do infantil, e se apoiar no carisma do Jim Carrey. Com exceção do Sonic, quase tudo que sai de videogame em termos de adaptação é uma absoluta porcaria. Então só por isso eu já esperava que fosse ser uma droga, porém eu fiquei totalmente surpreso, né? E essa surpresa, ela foi positiva. A primeira parte desse episódio se passa ali antes da epidemia ali dos fungos explodir. E ele é absolutamente perfeito, tá? Essa parte é perfeita. A atriz que interpreta a Sarah, embora ela seja enorme, gigante, tem uns certos takes assim que parece que ela é maior até que o próprio Joel. Apesar de ela não ser nem um pouco parecida com a personagem, ela carrega muito bem essa primeira parte. Ela está simplesmente perfeita no papel, entendeu? Ela consegue passar a emoção, através dela você consegue sentir a tensão, aquele perigo crescendo lentamente. O suspense ele é construído de forma assim, ó, excepcional na primeira parte, é na dose certa. E eles espicharam sim o início ali da história. Mas, cara, isso não atrapalhou de forma alguma, só agregou. É um daqueles casos onde talvez o jogo tenha sido rápido demais e aqui precisaria de um desenvolvimento maior. Você precisa entender quem é a Sarah, por que essa menina é tão importante, por que ela impacta tanto a vida do Joel, por que ela vai definir totalmente o personagem que ele vai ser ao longo da história. E esse tempo de tela maior para Sarah, ele foi crucial, e o início é perfeito, cara, é perfeito. Eu achei um dos melhores inícios de série que eu já vi nos últimos tempos. Porém, aí dá a epidemia, a história ali dá um time skip, pula lá pro futuro, e aí o episódio cai de rendimento e começa a aparecer algumas falhas de roteiro, tá? A primeira delas, para mim, é que, pelo menos na versão em inglês, parece que o Pedro Pascal ele fica no início ali uma hora tentando emular a voz e os trejeitos do Joel do game. Parece que ele não encontra esse ponto, daí ele tenta fazer algo dele, de algum momento parece que ele está tentando fazer algo intermediário, tentando encontrar uma interpretação do Joel que seja dele, mas ainda condizente com a do jogo. Esse esforço dele é comovente, é louvável, porém
dá pra ver assim que ficou meio capenga. Então na versão dublada acaba que ficou assim muito melhor, muito mais imersivo, ainda mais para quem é fã dos games. Outra falha pra mim ali do primeiro episódio é a Bella Ramsey, tá? Ela veio com toda essa aura de que é uma excelente atriz, porque ela atuou no Game of Thrones. Eu acho ela superestimada, entendeu? Acho que o elenco de Game of Thrones é superestimado. Todos eles fora de Game of Thrones não fizeram nada de muito relevante, nada de bom. Você viu isso com o Jon Snow ali no Pompeia, a gente viu isso com a Sansa lá no X-Men no Apocalipse. Então acho que todos eles vêm meio que com o hype da série, porque o roteiro, a direção era excelente e fazia os atores brilhar, e as pessoas atribuem aos atores ali que eles eram geniais. E essa menina eu acho que é esse caso, tá? Eu acho que ela, primeiro, ela tem uma aparência muito peculiar, ela não encaixa com a personagem. Isso, não tem talento no mundo que consiga suprir aí esse gap, entendeu? É como você pegar, por exemplo, o Robert De Niro, o Jack Nicholson, e querer que eles interpretem o Homem-Aranha no próximo filme, entendeu? Por mais excelentes atores que eles sejam, simplesmente não vai encaixar, eles não têm perfil pro personagem. Eu acho que a Bella Ramsey não tem perfil para fazer a Ellie. A Ellie é explosiva, ela é extrovertida, ela é uma garota impetuosa e ela passa na aparência dela, a Bella Ramsey, uma questão de fragilidade, de deslocamento, de introspecção. Então ela fica destoante, agindo igual a Ellie. Ela parece que ela tá meio que só fingindo, sabe? Parece uma atriz amadora. Achei que ela foi o pior ponto desse primeiro episódio. Outra questão que eu quero chamar a atenção é sobre a questão do ritmo. Para mim, Last of Us 1 é um jogo clichê, superestimado bagarai, porque é um jogo de apocalipsezinho zumbi, que é uma temática que é usada até exaustão. Acho que ele tem uma mecânica ali de shooter, ali de tirinho, que também é batida demais. E acho que o roteiro dele ali de um homem rabugento, surrado pela vida, que encontra uma criança, e aí ele não gosta da criança, mas ele é obrigado a passar um tempo com ela, e aí ela vai lentamente amolecendo o coração dele, e aí ele vai lentamente se deixando se desconstruir, até o ponto que ele se projeta como uma figura paterna da criança, começa a proteger a criança, se sacrificar pela criança, passa por um arco de redenção através da criança. Cara, isso foi usado a exaustão já no cinema, na literatura. Os anos 80 tá cheio de filmes assim. Tu pega, por exemplo, Exterminador do Futuro 2, é o robozão lá com o gurizinho, o menininho que fica ali, que faz despertar sentimentos no robô. Tem o campeão lá, dos campeões lá com o Stallone, que ele é o caminhoneiro machão que não se importa com nada, daí encontra o filho, blá, blá, blá. É uma temática bem batida. Pra mim, o brilho de Last of Us, o verdadeiro brilho, está na direção, tá? Mesmo odiando o Neil Druckmann, admito que ele é um excelente diretor. Ele conseguiu conduzir muito bem a trama do primeiro game, né? Do primeiro game. O segundo eu acho terrível, vou falar disso em outro vídeo. Eu acho que no primeiro game ele conseguiu adaptar com lentidão partes que deveriam ser lentas. Ele conseguiu acelerar o roteiro horas que precisava de mais adrenalina, passar mais adrenalina para o público. Eu acho que essa questão do ritmo da narrativa é o que faz Last of Us te contar uma história clichê, batida, com ideias batidas e clichês, mas que parece genial, revolucionário, pela forma detalhista e extremamente convincente com que as reviravoltas da trama são desenvolvidas. É uma questão de desenvolvimento, não das ideias em si, tá? Eu acho que esse ritmo é algo muito fácil de você perder numa série, porque o game ele balanceia ali 30% de roteiro, né, com 70% de ação. O primeiro episódio é fácil de adaptar, porque o início do game, do The Last of Us, assim como vários games que vieram depois, segue uma ideia de ser bem roteirizado, né? Tipo, geralmente a primeira ou até as primeiras 2 horas de um game da Sony são extremamente roteirizadas. E acaba que elas são mais fáceis de você converter ali, de você transformar elas para um formato de televisão em cinema. Eu não sei quanto ao meio da história, porque conforme o game passa, cada vez mais a narrativa dele vai dependendo da ação e cada vez menos do roteiro, deixando ali o roteirismo, né, a roteirização para o final, para a conclusão da história. Mas o miolo dos games acaba que ele foca muito mais na ação. E você não tem como fazer aí 10, 15, 20 episódios de 1 hora com 50 minutos de tiroteio e 10 de diálogo e roteiro, né? Então vamos ver como é que a série vai se apoiar, tendo que recorrer
pouco a questão da ação. Mas, pelo que eles demonstraram nesse primeiro episódio, eu acredito que vai dar certo, tá? Outra questão que eu acho que pode estragar o ritmo é se deixarem levar pela questão das pautas ideológicas e esticarem subplots e darem tempo de tela demais para personagens que deveriam ser mais enxutos, mais ágeis. Vou dar um exemplo aqui, DLC. A Ellie encontra a namoradinha dela. Se a série, por causa de uma questão de querer explorar a temática LGBT, de querer ficar lacrando em cima disso, de der um holofote enorme para essa parte, esticar o plot, esticar o roteiro dessa parte e ficar dando muito foco ali na personagem da namoradinha da Ellie e dar um tempo de tela exagerado para ela, a série vai perder o ritmo e vai ficar ruim, vai perder qualidade. Mas eu acredito que nada disso vai influenciar no sucesso, porque a Sony tem muito fanboy e essa franquia Last of Us tem muito fanboy que vai aplaudir absolutamente qualquer coisa que a Sony ou que a HBO fizer, tá? Você consegue observar isso em outras produções que são piores ainda e os fanboys ainda defendem. Toda franquia tem muito fanboy. E eles são histéricos e vão... Cara, mesmo que seja uma série pior do que a She-Hulk, eles vão defender. Até a She-Hulk tem quem defenda e brigue nas redes sociais para defender, que é uma série absolutamente ruim, indefensável, tá? Porém, analisando do ponto de vista crítico ali, a série... O primeiro episódio foi muito bom, só que não dá pra se emocionar. Nós estamos em 2023, não dá pra melar a cueca, ficar emocionado, histérico e sair nas redes sociais brigando, bufando e teclando com força no seu computador, no seu celular contra quem criticar ou zoar a série, porque ela é excelente, porque ela é perfeita, a melhor adaptação de Game of Thrones, blá blá blá. Calmem seus corações, porque estamos em 2023, Hollywood já conseguiu cagar séries extremamente aclamadas com um único episódio. Dá um exemplo, Game of Thrones, o final... talvez Game of Thrones seja uma das séries mais aclamadas de todos os tempos, mas o final cagou, até os próprios fãs admitem que estragou absolutamente a experiência. The Boys, uma série totalmente aclamada, muito embora eu não goste, mas ela era muito aclamada, e a terceira temporada, o final da terceira temporada estava sendo extremamente aclamada. Em um episódio os caras conseguiram detonar a credibilidade da série. Então, acalmem o coração de vocês, esperem sair os episódios, e aí no final da primeira temporada, racionalmente façam um balanço de se a série realmente foi a melhor adaptação, se ela realmente foi genial. Como eu disse aqui, tem vários desafios que ela vai ter que enfrentar, na questão da adaptação, a questão da ação, a questão do ritmo, a questão de não se deixar levar por pautas ideológicas, entendeu? Então nós temos aí que ser cuidadosos. Mas para o primeiro episódio de Last of Us, eu dou a nota 8 de 10, e quem acompanha o canal sabe que essa nota é muito alta, que a gente costuma dar notas bem mais baixas para produções, porque a gente avalia com um critério bem rigoroso, tá? Porque a gente quer aqui passar para o nosso seguidor quais produtos merecem ou não o tempo precioso dele e o dinheiro preciosíssimo dele, tá? E para lacração, o lacrômetro eu vou cravar aqui em 5,5, talvez 6 de 10, porque as mudanças de etnia são muito gritantes com relação à aparência original de alguns personagens, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixem um like aqui para valorizar o nosso conteúdo. Somos um canal pequeno, temos uma qualidade de áudio e de vídeo abaixo da média, somos pobretões aqui tentando produzir conteúdo no YouTube, mas sabemos que o nosso conteúdo é bom. Nós temos aí muita fé aí no nosso taco, entendeu? Se inscrevam no canal, ajude a gente a chegar a 4 mil inscritos, que vocês não vão se arrepender. E ative o sininho. Como eu disse, canal pequeno, nanico, o YouTube vai esconder a gente, e o sininho é a única forma de vocês saberem que tem conteúdo novo no canal, tá? Agradeço a atenção de vocês, agradeço o carinho de sempre. Até a próxima e fiquem com Deus.